Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por mais uma vez você ter nos dado, a permissão de podermos entrar aí na sua casa e poder proclamar a palavra do Senhor, proclamar as boas novas, proclamar a palavra que cura, que liberta, a palavra que nos traz vida e vida em abundância. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família grandemente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, querido. Quero ser breve nessa noite, quero compartilhar um texto aqui que vai servir como introdução para a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Uma palavra simples, mas uma palavra que vai com certeza nos incentivar a crescer nos propósitos de Deus para a nossa vida, a crescer diante de tudo aquilo que Deus tem, diante de nós, para crescermos na nossa caminhada, para crescermos na nossa vida espiritual por completo. Amém? Livro de Filipenses, capítulo número 2, ou carta aos Filipenses, capítulo número 2. Amém, querido? Carta aos Filipenses, capítulo número 2. E o verso 12 vai dizer assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém, querido? Curva sua cabeça, feche teus olhos, vamos falar com Deus mais um minuto em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui e somos gratos, Senhor, por essa oportunidade, assim como já dissemos. Abençoa, Senhor, o lar de cada um. Abençoa, Senhor, a família. Abençoe, Senhor, os projetos de vida. Abençoe, Senhor, os planos, os sonhos que os seus filhos têm, ó Deus, em suas vidas. Espírito Santo, que nós venhamos a crescer, que nós venhamos a nos desenvolver diante de tudo aquilo que o Senhor tem programado para as nossas vidas. E que nós não venhamos a desanimar, mas que nós venhamos a nos manter fortes, firmados num só propósito, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, eu estava pensando um pouquinho com relação a tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem propósitos maravilhosos para cada um de nós. Deus tem promessas inexplicáveis aos olhos humanos para se cumprir sobre as nossas vidas. Por isso que nós temos que estar sempre avançando, por isso que nós precisamos estar sempre crescendo diante da palavra e crescendo na nossa vida espiritual. Quando nós crescemos na nossa vida espiritual, quando nós conseguimos a dar passos mais adiante na nossa vida espiritual, tudo aquilo que se coloca diante de nós no nosso dia a dia, na nossa vida circular, se torna mais fácil de vencer, se torna mais assim fácil de passar por aquele problema e glorificar o nome do Senhor. Por isso que nós temos que crescer na nossa vida espiritual. A cada dia que passa, a cada hora, a cada minuto que passa da nossa vida, nós precisamos ter dentro desse tempo, a qual nós estamos passando, lições que nos faz crescer, que nos faz se desenvolver
nos propósitos de Deus. Então a palavra do Senhor, essa palavra de Filipenses, ela está nos dizendo que nós devemos desenvolver primeiramente o que? A nossa salvação. Nós precisamos desenvolver isso em nós. E nós vamos desenvolver isso tendo a nossa vida espiritual ajustada nos propósitos e no querer de Deus. Então nós precisamos avançar sempre, crescer sempre espiritualmente falando, para que nós venhamos a vencer todas as barreiras, tudo aquilo que vem tentar prejudicar esse nosso crescimento. Nós sempre vamos enfrentar e sempre vamos escutar vozes dizendo que nós não somos merecedores, que nós não somos capazes, que Deus se esqueceu, que as promessas de Deus não são para mim, não são para você, mas são para os outros. Nada disso, irmãos. Quando nós estamos revestidos, quando nós estamos crescendo espiritualmente falando na presença de Deus, nós vamos conseguir discernir tudo aquilo que não é de Deus e vamos conseguir somente ouvir aquilo que é de Deus, somente aquilo que vai nos impulsionar a crescer a cada dia mais. Pastor, mas como desenvolver uma vida espiritual? Como crescer de uma maneira espiritual diante de todas as circunstâncias, diante de todos os problemas que nós estamos atravessando nos últimos dias? Quanta notícia triste, meu irmão? Quanta notícia, Quantas mortes acontecendo no nosso país devido a esse vírus. Isso tem entristecido o nosso coração, mas nós temos que também, espiritualmente falando, nós precisamos também ver que é um propósito, é algo que já estava nos planos de Deus. Era algo que já estava programado. Por isso que nós sempre precisamos estar com a nossa vida espiritual ajustada à vontade de Deus. Por isso que nós precisamos estar buscando, fortificando a nossa vida espiritual, para que nós venhamos também buscar a nossa salvação constantemente, para que nós não venhamos a ser pegos de surpresas. Amém, querido? Mas como, pastor, se desenvolver nesse tempo difícil? Como crescer nesse tempo difícil? Como crescer nos propósitos de Deus nesses dias de grande dificuldade para nós? Eu queria compartilhar essa palavra com você nessa noite. E eu queria começar, ministrando essa palavra no seu coração, dizendo: Deus tem promessas. E se Deus tem promessa, e se Deus te fez a promessa, tranquilo, Ele é fiel para cumprir. Então, nessa noite, a palavra de Deus nos ensina algumas coisas com relação ao crescimento espiritual que nós temos que ter nos propósitos de Deus, nas promessas de Deus. E como crescer então, pastor? Como ir adiante? Como se desenvolver nesse processo que nós estamos vivenciando, em tudo isso que nós estamos vivenciando? Como desenvolver esse processo de crescimento? Como seguir adiante? Primeira lição que eu quero deixar para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, para que nós venhamos a crescer, a se desenvolver nos propósitos de Deus. Primeira lição que eu quero deixar nessa noite, através da palavra de Deus, para que nós venhamos a continuar caminhando na presença do Senhor, daquele que tem promessa para as nossas vidas.
Primeira lição que eu quero deixar com os irmãos. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 18 em diante. A palavra do Senhor vai dizer assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Primeira lição que eu aprendo aqui para que nós venhamos a crescer nos propósitos de Deus na nossa vida: ter convicção. Abraão, ele aqui nos mostra algo tremendo, e por isso que ele foi considerado pai da fé, porque ele tinha convicção, ele tinha certeza, ele tinha, uma convicção viva dentro de si, que tudo aquilo que ele estava vivenciando, tudo aquilo que Deus havia prometido para ele, iria se cumprir. Então, o primeiro passo que nós temos que dar aqui para desenvolver a nossa vida espiritual, a primeira lição que nós aprendemos aqui é com relação à nossa convicção diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Se eu estiver convicto que essa situação é uma situação passageira, é uma situação que não vai me derrubar, mas vai me fortalecer para que a glória de Deus se manifeste sobre a minha vida, é isso que vai determinar, a minha vitória, a minha conquista. Então nós precisamos ter determinação. Abraão, ele foi o pai da fé porque ele foi convicto, ele teve convicção de tudo aquilo que havia sido prometido a ele. Deus era fiel para cumprir. Ele não duvidou. E quando duvidou, Deus trouxe resposta para o coração dele. Quando Sara duvidou, Deus trouxe resposta para o coração dela. Então nós não devemos duvidar, mas nós devemos ter a convicção que daquilo que foi prometido para nós vai se cumprir, vai acontecer. Irmãos, nós não vamos conseguir, se desenvolver dando ouvidos para aqueles que não querem ver o nosso crescimento, seja ele em que área for. Nós não vamos conseguir desenvolver, nós não vamos conseguir, dar um passo adiante se nós não tivermos convicção que nós somos capazes. E aquele que habita em nós é maior, é suficiente para resolver e para nos ajudar e para cumprir as promessas que foi nos feita. Convicto, eu vou olhar para o problema e vou dizer assim: o problema está aí, a dificuldade está aí, mas o que habita em mim, Deus, o Pai Criador, o que habita em mim, aquele que se entregou, aquele que morreu, mas ressuscitou, aquele que está no controle de tudo, Ele que habita em mim, Ele é maior do que qualquer problema, qualquer necessidade, Ele é maior do que qualquer dúvida, Ele é maior do que qualquer coisa que se levante diante de mim, e esse é Jesus, o Senhor das nossas vidas. Então nós temos que ter convicção, ter a certeza que esses dias que nós estamos passando não é para nos derrotar, mas são dias a qual nós estamos crescendo, se desenvolvendo na presença de Deus. É nos momentos difíceis que nós crescemos.
É nos momentos difíceis que nós vemos realmente o poder de Deus se aperfeiçoando em nós. Mas quantos de nós não estamos convictos? Quantos de nós não temos a certeza? Irmãos, Deus é comigo, Deus é com você. Esteja convicto disso. A minha e a sua convicção pode mudar a nossa história. A minha e a sua convicção pode mudar, sabe, o bairro onde nós moramos, a cidade onde nós moramos, o estado onde nós moramos, o país onde nós moramos. Pela nossa convicção de ter a certeza que tudo vai passar e o que vai permanecer é a palavra, o amor e a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. Cresça com convicção. É ela que vai nos direcionar, é ela que vai nos dar o caminho. É ela que vai nos dar certeza. É a convicção. A palavra está dizendo que Abraão, ele teve essa convicção. E ele teve certeza que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. Deus fez uma promessa sobre a sua vida, então Ele é fiel para cumprir. Seja convicto disso. Quando as pessoas chegarem em você e dizer: isso não é para acontecer para você, isso não irá acontecer na sua vida, isso não irá acontecer na vida da sua família, esteja convicto, tenha convicção que vai acontecer, porque é a promessa de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos com a palavra do Senhor para crescermos espiritualmente nos propósitos de Deus, para crescermos naquilo que Deus tem de propósito para a nossa vida. Livro de Hebreus, capítulo número 10, versículo 36, vai dizer assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Glória a Deus. Porque ainda um pouquinho de tempo é o que há de vir, e virá e não tardará. Segundo passo, segunda lição que nós temos que trazer para a nossa vida, para desenvolvermos, para crescermos nos propósitos de Deus: perseverança. Nós precisamos perseverar. Perseverança é firmeza, é consciência, é persistência. A perseverança traz isso nas nossas vidas, é persistir, é confiar, é ter a firmeza. Sabe quantos de nós hoje, cristãos, estamos parecendo montanha-russa? Uma hora estamos em cima, outra hora estamos embaixo. Um dia nós amanhecemos com o nosso espírito avivado, com a nossa perseverança firmada num só propósito, mas de repente nós decaímos, nós deixamos nos vencer pelas dúvidas, pelas dificuldades, nós deixamos se vencer pelas propostas do mundo, nós não perseveramos naquilo que Deus tem de promessa para a nossa vida. Nós não conseguimos, perseverar nos propósitos de Deus. A perseverança é uma forte característica de um vencedor, querido. Todos que obtiveram grandes conquistas, todos, foram porque perseveraram, não deixaram de acreditar, não deixaram de confiar. Nós vamos crescer espiritualmente falando, nós vamos
se desenvolver nos propósitos de Deus quando nós perseverarmos mais. Olha o que a palavra está dizendo: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Oh, aleluia, glória a Deus. Precisamos perseverar. Quantas pessoas deixaram os sonhos, projetos enterrados porque desistiram de perseverar, deixaram de acreditar. Como é que nós vamos crescer, se desenvolver nos propósitos de Deus, se nós não prevalecemos, não perseveramos, não temos a nossa perseverança no Deus Altíssimo? Persevere e verás a glória de Deus se manifestar no meio de vós. Confie e verás o poder de Deus sendo derramado sobre vós, em nome de Jesus. Persevere nessa luta, persevere nessa angústia, persevere nesse problema, persevere, lute, busque a face de Deus, e esses problemas vão ser resolvidos em nome de Jesus. Mas se você deixar de perseverar para resolver, em vez deles diminuírem, eles só vão aumentando. Mas hoje é noite de você perseverar e dizer: eu creio que o poder de Deus está à minha disposição e esse problema não vai me vencer, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uma terceira lição que eu aprendo olhando para a palavra do Senhor, para que eu venha crescer, desenvolver nos propósitos de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Nós vamos crescer espiritualmente falando, nós vamos desenvolver a nossa vida espiritual com paixão. Mas a paixão que eu quero falar para você nessa noite não é a paixão humana, não é a paixão de pessoas sobre pessoas que são, que tem um tempo de duração limitada. Mas a paixão que eu quero, compartilhar com os irmãos nessa noite, é chamado de primeiro amor. Aquele primeiro amor que nos direcionou no começo da nossa caminhada. A paixão chamada amor, sabe, que queimou dentro de nós, que nos trouxe das trevas para a luz. O primeiro amor que, sabe, a qual foi demonstrado para nós, e nós aceitamos esse sabe, e com esse primeiro amor nós aceitamos o sacrifício feito. E a palavra tem se cumprido, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e a preocupação que eu tenho é que esse amor não está se esfriando pelas pessoas, mas pelo próprio Deus, por aquele que nos amou primeiro, por aquele que se importou comigo e com você primeiro. Não tem como crescer, não tem como se desenvolver ministerialmente falando, espiritualmente falando, não tem como se desenvolver, sabe, na nossa vida circular, se nós não tivermos em nosso coração o primeiro amor, o amor que move circunstância, o amor que vence, o amor que destrói tudo aquilo que não é de Deus, o amor que, sabe, que vivencia em nós uma vida transformada, uma vida cheia de compaixão, alegria. Eu te pergunto, como é que está o seu amor?
não pelas pessoas, porque quem ama a Deus, quem ama verdadeiramente a Deus, ele demonstra amor a qualquer pessoa, ele perdoa. E muitos de nós estamos se esquecendo desse primeiro amor, estamos querendo crescer, se desenvolver. Uma palavra simples ao meu e ao teu coração nessa noite, para que nós venhamos a crescer, a se desenvolver nos propósitos de Deus. Primeiro dele, nós precisamos desenvolver convicção. Precisamos ter convicção de que todas as promessas de Deus se cumprirá sobre as nossas vidas. Mas para que as promessas se cumpram, nós precisamos ter o quê? Perseverança. Precisamos acreditar, precisamos nos manter firmes, inabaláveis. Precisamos sempre acreditar em tudo que a palavra nos diz, em tudo que a palavra nos ensina, em tudo que a palavra pede para nós. Amém, querida? A palavra de Deus, a palavra que restaura, cura, liberta e nos purifica de todo pecado. E terceiro, o amor, a paixão. Nós devemos ter paixão. É com paixão que nós se desenvolvemos, crescemos nos propósitos de Deus. Amém, querido? Temos que ter paixão, temos que ter perseverança e temos que ter convicção. Convicção de servirmos um Deus verdadeiro. Perseverança em esperar que a vontade dele se cumpra sobre a nossa vida. E terceiro, amá-lo com paixão, mas amá-lo por aquilo que ele é na nossa vida, não por aquilo que ele pode fazer. Assim nós cresceremos espiritualmente diante de Deus, diante dos propósitos de Deus. Assim cresceremos e buscaremos primeiro o reino, a justiça de Deus, e com certeza as demais coisas Deus vai acrescentar na minha e na tua vida. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez somos gratos por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, pelo ânimo que o Senhor trouxe sobre nós nessa noite. Fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, abençoa o lar de cada um, e que o seu nome seja glorificado e honrado no meio deles. Assim nós oramos e cremos na nossa vitória, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo venha sobre você, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite.